Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como funciona o capacitor de bootstrap dos amplificadores de potência classe AB. Normalmente os amplificadores de áudio classe AB, muitos deles têm o capacitor de bootstrap. E ele não é utilizado apenas nos amplificadores classe AB. Você vai encontrar eles nos amplificadores classe D e nas fontes chaveadas, aquelas half-bridge, aquelas meia ponte, que tem os dois MOSFETs chaveadores, né? Inclusive, pessoal, esse circuito aqui, eu vou mostrar também o funcionamento dele lá na live que eu vou participar hoje à noite, às 20 horas, lá no canal do Instituto Newton Sebraga, a live da Mecatrônica Jovem, que é toda quarta e quinta eles fazem, mas eu participo de quarta-feira. E nessa fase aqui nós estamos montando, cada um que participa monta um projeto do Newton Sebraga, né? Nessa fase aqui é o projeto do Newton Sebraga e eu escolhi para montar um amplificador de potência classe AB em ponte. E o amplificador que eu escolhi tem um bootstrap, tá bom? Esse capacitor de bootstrap vocês vão encontrar não somente nos amplificadores transistorizados discretos, como nos que usam CI. E no caso do CI, o capacitor ele vai ligado da saída para um pino do CI. Como nesse caso aqui, ó, ele está ligado do pino da saída, né, para a base de um dos transistores. No caso do integrado, ele vai da saída para um pino do integrado, tá bom? Então não percam a live hoje às 8 da noite no canal do Instituto Newton C. Braga. Mas, pessoal, para você poder entender o funcionamento desses circuitos aqui, que eu vou passar, você deve ter já algum conhecimento de eletrônica. E se você quiser estudar eletrônica conosco desde o zero, né, você que não tem conhecimento nenhum de eletrônica, às vezes você cai de paraquedas aqui no nosso canal e gostaria de conhecer melhor a eletrônica, né? De repente, para ser uma profissão, um hobby, seja lá como for, você pode aproveitar um combo de cursos no primeiro link da descrição do vídeo. Esse combo ele vai desde a eletrônica básica, analógica e digital, até conserto de TV Smart. São 6 cursos no total, começando com de eletrônica até conserto de TV Smart. 6 cursos aí embaixo, primeiro link na descrição. Na verdade, esse combo ele custa em torno de R$ 580. Porém, nós estamos com ele numa super promoção, né, para você estudar. Ele está saindo apenas por R$ 100. Você pode comprar ele na nossa loja virtual por boleto, cartão ou Pix, tá bom? Primeiro link na descrição do vídeo e também aí a gente tem a nossa loja virtual. O canal do Instituto Newton Sebraga está na descrição do vídeo, mas se você digitar lá Newton Sebraga no YouTube, você vai achar o canal do Instituto tranquilamente, tá? Outra coisa, pessoal, se você está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se, ative as notificações, toca o sininho aí para você ser informado quando a gente fizer os novos vídeos, live todas as sextas às 19 horas e assim por diante. Se você gosta do nosso trabalho, quer remunerar esse trabalho, né, que é um dos trabalhos, você pode tornar-se membro do canal Burgos Eletrônica clicando embaixo no botão Seja Membro. A gente oferece vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os queridos patrões, tá? Você que já é nosso patrão, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. Então, vamos explicar lá como funciona o bootstrap. Em primeiro lugar, essa palavra bootstrap aqui, ela é um termo técnico, então não tem tradução para a língua portuguesa. Se você fizer uma tradução ao pé da letra, seria como alça de bota. Porém, no caso de um termo técnico, a gente não traduz ele como ao pé da letra, né? Esse termo técnico aqui, o que chega mais perto dele em português seria reforço. O termo que chega mais perto do bootstrap em português seria reforço. Porque ele é um reforço mesmo. Depois eu vou explicar para vocês, tá? Então, pessoal, eu vou explicar agora o funcionamento desse circuito, lembrando que tem que ter conhecimento de eletrônica para você poder acompanhar. Se você não tem ainda ou está começando a estudar eletrônica, o primeiro link na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Pessoal, aqui eu tenho uma saída de áudio classe AB, formada por um transistor NPN, um transistor PNP. São dois transistores com as mesmas características, tá? Uma alimentação aqui. Porém, eu posso ter dois transistores NPN. Por exemplo, o mais normal é você ter um de cada, um NPN ou um PNP. Essa configuração aqui chama-se par complementar ou par casado. Você pode chamar de par complementar ou par casado. De modo que esse transistor de cima, o NPN,
vai trabalhar com a metade positiva do sinal de áudio, semiciclo positivo, e o transistor de baixo PNP vai trabalhar com o semiciclo negativo. Quando você ligar o circuito, ele vai ser polarizado pelos componentes interligados. Eu não coloquei os componentes para facilitar a explicação. E na hora da polarização, eles vão funcionar mais ou menos como um resistor de mesmo valor. Então, eles vão dividir a tensão da fonte pela metade. Claro, na prática não vai dar exatamente a metade, mas vamos supor que dê a metade, de modo que o transistor de cima tem uma queda de 6 volts, o transistor de baixo 6 volts. Então, aqui no meio dele, 6 volts. O transistor de cima, como ele é um NPN, a tensão de base é 0,6 volts maior do que o emissor para ele funcionar como amplificador de corrente. Então, aqui a base dele vai ser 6,6 volts, 0,6 a mais do que o emissor. Já o transistor de baixo, ao contrário, a base dele é 0,6 volts menor do que o emissor, porque ele é PNP. Tá? Isso quando ele está polarizado corretamente. Lembrando, mais uma vez, que esse circuito aqui, essa saída complementar, um par casado, ele é um amplificador de corrente. Tá? O que significa isso? Significa que o sinal chega aqui na base do transistor, vai sair aqui no emissor do mesmo tamanho. Porém, as correntes serão diferentes. A corrente de base emissor do transistor é bem menor do que a corrente de coletor para emissor. Então, o sinal vai entrar aqui na corrente de base emissor, que é uma corrente menor, e na saída aqui ele vai ter a corrente de coletor emissor, que é maior. Sabemos que a potência elétrica é a multiplicação da tensão pela corrente. Se você aumenta a corrente, a potência aumenta. Tá? Então, para você aumentar a potência de um sinal, você pode aumentar tanto a tensão dele quanto a corrente que ele faz circular. Tá bom? Então, esses dois transistores são amplificadores de corrente. Essas aqui são as tensões de repouso, quando ele não tem sinal nenhum aplicado. Tá bom? Então, 6 aqui no meio, 6,6 aqui e 5,4 na base do outro transistor. Agora nós vamos analisar duas situações. A primeira situação é com um sinal menor e a outra situação é com um sinal maior. Então, primeiro ele vai trabalhar com um sinal menorzinho, depois com um sinal maior. Eu tenho aqui o sinal menor. Vamos supor que a gente aplicou um sinal no circuito aqui de 6 volts de pico a pico. 6 volts de pico a pico significa 3 volts de pico. Então, ele vai de 0 a 3 e de 0 a menos 3. E o total ele vai de mais 3 a menos 3. Né? Mais 3 a menos 3 dá 6 volts de pico a pico. No semiciclo positivo, ele é 3 volts. Ele vai até 3 volts no positivo. O máximo que ele alcança é 3 volts. Quando ele chegar no 3 volts aqui em cima, lembra que a base do transistor de cima era 6,6? Então ela vai somar com essa tensão. 6,6 mais 3, ela vai para 9,6. Daí o emissor do transistor vai para 9. Ó. Então, ó, quando a base receber o sinal de 3 volts, vai somar com o que já tinha lá e vai ficar 9,6. No emissor eu vou ter 9 volts no máximo. Máximo 9 volts. Tá? Agora, quando chega o semiciclo negativo, o transistor de cima vai cortar e vai funcionar o de baixo. Então, o semiciclo negativo ele vai até menos 3 aqui. Ó. Daí eu vou subtrair essa tensão dessa. 5,4 menos 3 dá 2,4. Então, aqui na saída, eu vou ter 3 volts. Ó. 3 volts. 2,4, aqui vai ser 3. 3. Tá? Então, a menor tensão aqui vai ser 3. Aqui o menor vai ser 2,4, a menor aqui vai ser 3. Então, percebam que com o sinal de 3 volts positivo e 3 volts negativo, a saída chega a 9, depois ela cai para 3, vai até 9, cai para 3, vai até 9, cai para 3. Então, a variação do sinal aqui é 6 volts também. De 9 até 3, a variação é 6 volts. Mais 3 menos 3 nas bases. E na saída de 9 a 3 volts, percebam o sinal perfeito, amplificado, em corrente, não em tensão, né? Porque em tensão ele tem o mesmo tamanho. De 3 a menos 3 dá um total de 6 volts. De 9 a 3 dá um total de 6 volts. Porém, a corrente de coletor e emissor é bem maior do que a corrente de base para emissor. Assim, ele é amplificado em potência. Tá bom? Muito bem. Por enquanto, eu não vou falar sobre o capacitor T aqui em série com alto-falante. Por enquanto, eu quero que vocês entendam isso.
que aqui no meio eu vou ter o sinal do mesmo tamanho que entrou nas bases. Tá? Ora, o transistor de cima vai conduzir e ora o transistor de baixo. Agora, pessoal, nós vamos analisar a situação com um sinal maior. 11 volts de pico a pico. Significa 5 volts e meio para mais e 5 volts e meio para menos. Vamos começar pelo lado negativo aqui, ó. Negativo, tá? Então o sinal, o mínimo que ele vai chegar é menos 5,5. Subtraindo essa tensão da polarização normal, 5,5 menos 5,4 vai sobrar aqui na base menos 0,1. Mas ele vai funcionar? Vai, porque ele é um transistor PNP, né? Se você diminuir a tensão da base, ele funciona. Então, ó, menos 0,1 na base, o emissor é 0,6 acima, então o emissor fica com meio volt. Como é que é? Na base é menos 5,5, subtraindo o que já tinha lá. Sobra menos 0,1. Com mais 0,6, que tem a queda de tensão no transistor, ele vai até meio volt aqui no emissor. O mínimo que ele vai chegar, quando aqui chegar a menos 5,5, aqui chega a meio volt. Certo? Ó. Belezinha, tranquilo, semiciclo negativo, bonitão. Agora o positivo que é o problema. O positivo, ele vai até 5,5 aqui, ó. O positivo, ele vai até 5,5. 5,5 mais 6,6, quanto é que dá? 5,5 com mais 6,6 dá 12,1. Como é que é? Somando o positivo máximo do sinal com a tensão que já tinha, daria 12,1. Porém, 12,1 é maior do que a tensão da fonte, não tem como chegar em 12,1. Então a base não chega em 12,1. No máximo, por exemplo, que a base chega é 11. Não chega a 12,1. Por quê? Porque ultrapassa a fonte. Tá? A fonte é só 12. Não tem como chegar a 12,1. Então o semiciclo positivo ele é reduzido para 11 volts. 11 volts. Se é 11 volts, aqui eu vou ter 10,4. Eu devia ter 12,1. Se eu tivesse 12,1, aqui no meio eu teria 11,5. Só que não chega em 12,1, aqui não chega a 11,5. Aqui só chega a 11, então aqui só chega a 10,4. Então você corta o pico máximo do sinal. Então quer dizer que o sinal, mesmo que ele chegue em 5,5 na base, aqui ele só consegue chegar a 10,4. Então você fez o que se chama de clipper. Você clipou o sinal, você cortou o sinal. Que deveria ir até 11,5, só foi até 10,4. Então isso daqui é uma distorção. Quando o volume do aparelho está alto, você coloca o volume alto, ele começa a distorcer o som. Por quê? A base desse transistor tem um limite para ela ir. Teoricamente, ela só poderia ir até 12, mas o sinal aqui, ó, esse 5,5, somar com 6,6 dá 12,1, não tem como, porque a alimentação é só 12. Então não chega nesse valor, no máximo chega até 11. Então aqui no meio o semiciclo positivo é cortado. Só vai até onde ele consegue ir. Tá? Então isso aqui é uma distorção. Muito bem. Para evitar que isso aconteça, que vai entrar aqui, ó, o bootstrap aqui, ó, tá vendo o capacitor? Esse capacitor, ele vai ligado num divisor de tensão aqui na base do transistor de cima. O transistor de baixo não tem problema, tá, pessoal? Porque o transistor de baixo, mesmo você negativando a base, ele vai conduzir, a tensão aqui vai chegar a meio volt. Então o semiciclo negativo não é cortado, só é cortado o positivo. Por quê? Porque o semiciclo positivo faz a tensão aqui ultrapassar a alimentação. Não tem como ultrapassar a alimentação, tá? Aí corta. O bootstrap. O capacitor de bootstrap, ele está ligado nesse divisor, são dois resistores iguais, mesmo valor, e o negativo dele vai no meio dos transistores, tá? Meio dos transistores. De modo que, no semiciclo negativo, vai conduzir o transistor de baixo, e o capacitor vai se carregar. Teoricamente, ele deveria se carregar com metade desse valor, com 6 volts. Porém, como aqui não chega até zero,
Então, ele vai se carregar com um pouco menos da metade, digamos 5 volts, tá? Então, ele vai, por causa do divisor aqui, ó. Ele se carrega com o divisor de tensão, né? Aqui eu vou ter uma tensão e aqui outra. Por exemplo, se aqui eu tiver 2 volts, 12 menos 2, 12 menos 2 dá 10, tá? 10, aqui é metade, né? Então é 5 volts, tá bom? Muito bem. Então, esse capacitor, ele armazena um pouco menos da metade dessa tensão aqui de cima, quando o transistor de baixo conduz, tá? Quando vem o semiciclo positivo, o transistor de cima conduz. Mas na hora que ele começa a conduzir, ó, na hora que ele começa a conduzir, a tensão que aparece aqui se soma com essa. Quando a tensão aqui chega lá nos 10 volts, por exemplo, aqui soma com 5, fica 15 aqui, ó. Queda no resistor dá a tensão necessária para o transistor manter a polarização mesmo com a pontinha aqui do sinal, ó, tá? Agora sim, quando o sinal chega em 5 volts e meio, devido à somatória da tensão desse ponto com este capacitor, eu vou conseguir os 12,1 aqui, ó. Vou conseguir uma tensão. O intuito desse capacitor é conseguir uma tensão maior do que a da fonte, para manter a base desse transistor polarizada nos sinais grandes. Olha lá, aqui chegou em 5,5. Esse capacitor manteve mais do que 12 aqui nesse ponto. Aqui eu tenho os 12,1 necessários. E aqui, então, eu vou ter o 11 volts e meio sem distorção. Então, em resumo, no semiciclo negativo, conduz o transistor de baixo, carrega o bootstrap. No semiciclo positivo de baixo, corta. E essa tensão aqui, parte dela vai aparecer aqui, vai somar com o capacitor e a tensão aqui vai subir. Então, conforme a tensão aqui vai subindo, aqui eu sempre vou ter 5 volts a mais. Conforme o sinal positivo vai subindo, ele vai 6, 7. Quando ele for 7, aqui é 12. Quando ele for 8, aqui é 13. Quando ele for 9, aqui é 14. Quando ele for 10, aqui é 15. Então, percebam que quando ele chegar no valor necessário, que é 11,5, aqui eu vou ter uma tensão de 16,5 e 12,1 aqui. Vai manter esse transistor polarizado e vai manter o sinal no tamanho que ele tem que ser. Legal, pessoal? Conduziu de baixo, carrega o capacitor. Conduziu de cima, a carga do capacitor se soma com a tensão que vai saindo aqui, ó. Conforme a tensão aqui vai subindo, aqui sempre vai ter 5 volts a mais. De modo que quando o sinal é grande, a tensão aqui vai ser maior do que a fonte para manter esse transistor polarizado e ele não clipar a parte de cima do sinal. Belezinha, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o procedimento aí do bootstrap, né? Para que serve esse capacitor. Bem legal, né? Então ele atua no transistor de cima, que é o problemático. O de baixo não tem problema, porque o de baixo com menos 0,1 volts na base, ele trabalha tranquilamente, não distorce nada. Agora o transistor de cima sim, porque o pico positivo do sinal, ele tende a ultrapassar a tensão da fonte, não tem como. Então, para ele conseguir ultrapassar a tensão da fonte, ele tem um reforço aqui, que é o bootstrap, e aí o semiciclo positivo não é distorcido. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a assistirem a nossa live hoje, às 8 da noite, lá no canal do Instituto Newton Sebraga, lá Mecatrônica Jovem. Dê um like no vídeo se você gostou, compartilhem, curtam, comente à vontade. Aproveitem nossa promoção aí no primeiro link da descrição do vídeo. E nos veremos aqui numa próxima aula. Por enquanto, muito obrigado e até!